Oi, meus amores, tudo bem? Foco no transitório e foco no permanente. Vamos falar um pouquinho disso, porque no nosso dia a dia é muito comum o foco no transitório. E eu queria trazer uma mensagem de colocar um pouco de foco no permanente na nossa vida. Então eu vou começar com essas imagens aqui que traduzem como os nossos antepassados, os indígenas, não é? Tinham relação com a existência, não só com a natureza, mas com a existência, porque o entendimento de relação com a natureza, hoje, deixa eu voltar aqui com vocês, o que acontece? Mais ou menos ali na Revolução Industrial, houve uma migração muito grande do campo para a cidade. O que foi operacionalizado com essa migração? Uma divisão e uma reinterpretação da vida social do homem como um organismo fora da natureza. Então, tem a pessoa que vive no campo e eu, que vivo na cidade, vou visitar o campo. Eu vou um pouco na natureza, estou precisando visitar a natureza, estou precisando relaxar na natureza, estou precisando me revigorar, então eu vou para a natureza. A gente é a natureza, a gente não vai para a natureza, nós somos a natureza está em nós e nós estamos nela. Então, essa divisão que a gente fez, até no nosso vocabulário, no modo de falar, eu vou para a natureza, como assim? A natureza é aqui. Mesmo na cidade, tem natureza e a gente é parte dela. Então, aqui tem. Eu sempre coloco esse vídeo do pessoal chamando ali. Aqui tem algumas situações diárias. E qual é a ideia? O foco transitório seria, por exemplo, o rapaz que está aqui recebendo mensagem e respondendo mensagem no celular, ou a moça que está escolhendo a roupa que ela vai colocar, o momento que você está lendo um livro com o seu bichinho de estimação. Esses momentos fazem parte. Lavar roupa, cortar grama, tudo isso faz parte. Mas quando a gente vive nessa multidão de coisas acontecendo, nesse aglomerado de situações, sabe? Essa loucura que se tornou a vida na cidade, é muito fácil a gente ficar com foco só no transitório e ver as coisas pequenas, sem a extensão que elas realmente têm. É como se eu ficasse, por exemplo, imagina que você foi comer alguma coisa e não gostou. Você fez o almoço em casa, nossa, mas não ficou tão gostoso quanto eu queria. E aí você pode ficar chateado o resto do dia por conta disso. Isso seria colocar o foco no transitório. Você foi para o trabalho e teve um dia um pouco complicado, foi um pouco mais cansativo, teve um problema, a impressora não funciona de jeito nenhum. Olha, a impressora é uma das maiores causadoras de irritação no trabalho. Então imagina, se você perde sua energia, se conecta baixa sua vibração por conta de uma impressora, você está com foco no transitório. Aquele é um momento tão pequeno da sua vida para você se conectar e baixar a sua energia. Se você se lembrar, você é parte de um todo maior e várias outras vezes aconteceram pequenas coisas na sua vida que você nem lembra mais e que elas não te trazem nenhum sentimento, nenhuma mágoa. Você fala, poxa, esse momento também não precisa agir dessa forma dentro de mim. O foco no permanente é lembrar que nós temos várias existências. E essa existência é um pedacinho pequeno. E o dia de hoje é um pedacinho menor ainda. Mas que cada instante
cada momento em que eu me dei conta de viver o presente e de que eu estou conectada com tudo, você gera um pouco mais a nova terra, você gera um pouco mais o molde do seu novo ser. Então, é estar presente em cada momento e ficar com isso claro em você. Aqui eu achei essa imagem bonita porque a família reunida aí para o Natal e você vê as pessoas interagindo entre elas, os mais novos com os mais velhos, todos juntos e não todo mundo, cada um numa televisão ou em um aparelho celular, né? Ouvir o fogo na lareira, ouvir os pássaros, brincar com os animais, dar mais atenção, principalmente aos animais domésticos. E coisas, às vezes, na cidade a gente acha que não tem como relaxar, não tem como ter esse momento zen, porque eu estou na cidade, mas quantas vezes a gente parou para ouvir o canto dos pássaros e se conectar e agradecer os pássaros por eles cantarem? Agradecer os pássaros, agradecer o sol. O sol da manhã, que é mais ameno, feche os olhos, receba o sol e entenda. Coloque foco no permanente, entenda que você está recebendo essa luz que vem de tão longe e alimenta cada uma das células, as moléculas, os átomos, tudo isso que faz parte do seu, são centenas de bilhões de átomos dentro de você interagindo com essa luz. Só isso já é um entendimento e uma amplitude de pensar tão grande que já te acalma, muda a sua perspectiva, muda o seu humor. Esse pequeno momento que você conecta, que você ouve ali fora, faz toda a diferença, porque é o resgate de nós dentro da natureza e não indo para a natureza. É o nosso resgate de fazer parte desse processo, fazer parte de Gaia, de ser mais um elemento aqui dentro, da união de todas as criaturas e todos os seres para esse entendimento de que somos todos um, de que tudo é energia e frequência e de que a paz pode haver em todas as relações. Essas imagens são muito bonitas, eu gosto, é da Josefine, são bastante conhecidas na internet, né? E eu coloquei essa imagem porque tenho aí todos os animais correndo atrás desse anjo, não sei, do anjo do arco-íris, talvez. E acho bonita essa imagem. Eu vi um vídeo, se eu achar ele, eu coloco aí, de uma garotinha, bem pequenininha, uma criança, tocando gaita. E ela está numa região de fazenda, do lado de fora da cerca, e ela começa a tocar gaita. E os animais que estavam ali dentro da cerca, bem afastados, eles começam a vir rapidamente na direção dela. E quando eles chegam perto, eles param e ficam estáticos olhando para ela. E quando eu vi essa imagem do anjo trazendo os animais, eu falei, nossa, que bonito. E me lembrou desse vídeo maravilhoso dos animais. Parece aquele conto do Encantador de Serpentes. E as crianças estão mostrando para a gente essa relação tão íntima que a gente tem com tudo, porque somos parte dessa natureza. Então, esse foco, mesmo no dia a dia, mesmo na cidade, mesmo nas tarefas mais simples, se a gente consegue colocar o foco no permanente, na amplitude da existência, no que você significa de verdade, na sua significação, naquilo que você representa dentro do todo, então as coisas pequenas, principalmente que podem nos causar algum desconforto, uma pequena tristeza, uma chateação, elas somem. Elas somem muito rápido. Quando você coloca o foco no permanente, as coisas pequenas, elas somem, porque elas se perdem nessa amplitude, nessa grandiosidade que é a verdade da nossa existência.
Ok, meus queridos? Então, foco no permanente para que os pequenos momentos não distraiam a gente de ancorar o projeto da nova Terra na nossa vida diária, até que isso seja um plano universal. Certo? Muito bem, obrigado. Beijo, tchau.